Bem-vindos a esta conversa sobre quebradores de regras, rule breakers, que estamos a organizar aqui na LX Factory em Lisboa e cujo pretexto é uma iniciativa em parceria com a Renault. Vamos falar um bocadinho mais dela e cujo objeto é falar de empreendedores, de pessoas que inventaram novidades em função de um sonho e de um sucesso ou de porventura de uma necessidade. Muitas vezes a necessidade é pelo seu engenho e quando nós precisamos de sair, como se costuma dizer, da nossa zona de conforto, também somos obrigados a inovar, a pensar fora da caixa, como se diz também muitas vezes, e é um bocado sobre isso que vamos estar aqui a conversar durante a próxima hora e meia, neste espaço do LX Factory, porque ele também é um espaço particularmente acolhedor. Quem por aqui circula verifica que há uma mistura muito interessante de novos projetos com velhas tradições. Eu tenho alguma ligação a este local, porque durante muitos anos foi numa rotativa que aqui estava instalada, que foi impresso o jornal em papel, quando eu trabalhava num jornal em papel, agora já não trabalho num jornal em papel. Hoje em dia está rodeada por livros, fica aqui a uns 20 metros do sítio onde nós estamos reunidos. Mas antes de começarmos a falar com os nossos rule breakers, vamos passar a palavra a Ricardo Oliveira, da Renault, que nos vai dizer um pouco o que é este projeto e porque é que a Renault aparece aqui metida nisto. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu vou começar com uma revelação bombástica. Eu estive há 2 meses no Salão de Frankfurt, faz parte das minhas funções, e vou-vos dizer, e provavelmente isto vai demorar 5 minutos, porque depois de eu vos dizer isto podemos ir todos embora, vou-vos dizer qual é que vai ser o automóvel do futuro. O automóvel do futuro vai ser elétrico, autónomo e conectado. A gente já sabe o que é que vai ser o carro da manhã, portanto não precisamos estar aqui a discutir este género de coisas. Não, a verdade é que nós estamos num mundo que está a mudar profundamente. Nós vivemos nele todos os dias, não nos apercebemos necessariamente de todas as mudanças, mas estamos num mundo que está a mudar profundamente. Rule breakers, porque eu não tenho muita certeza que o sucesso de hoje não se continua a medir da mesma forma que se media. E o carro que nós temos faz parte dessa emanação de sucesso ou não. Mas estamos num mundo em mudança e há novas gerações que têm uma abordagem diferente. Porquê é que nós decidimos fazer isto? Porque, havemos de ver os filmes ao longo desta noite, as novas gerações vão querer do carro mais do que propriamente só conduzi-lo. Há gente que continua a gostar de conduzir, eu continuo a gostar de conduzir, mas vão querer mais do carro do que propriamente só conduzi-lo. Vão querer que o carro seja uma extensão daquilo que é a sua vida, e a sua vida hoje é estar ligada ao mundo. E os filmes são todos feitos com o Renault Megane, porque nós quisemos precisamente demonstrar isso, que hoje é possível ter um automóvel que nos permite estar ligado ao mundo, ir às redes sociais, pôr fotografias, fazer isso tudo. A tecnologia também está presente e, no fim de contas, é um bocadinho esse o objetivo, dizer que essa realidade do automóvel elétrico, autónomo e conectado, que há de chegar um dia, hoje, de alguma forma, ela já existe. E depois falaremos mais ao longo desta noite. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Alexandre Barbosa, que é presidente, cofundador, managing partner, uma quantidade de coisas, da Faber Ventures. Pode explicar-nos um pouco o que é isto? Claro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar convosco aqui esta tarde e juntar-me a este painel. A Faber existe há 4 anos e nós na Faber estamos no negócio do risco. Nós apoiamos empreendedores investindo nos seus projetos e o nosso foco é apoiar projetos nos primeiros 2, 3 anos de vida, trabalhando de forma muito próxima com empreendedores que exploram novas tecnologias, nomeadamente a nossa especialidade são empresas de base de software, tipicamente projetos digitais no domínio da internet, que exploram essas novas tecnologias para transformar alguma indústria, explorar um determinado espaço de mercado, alguma oportunidade, alguma necessidade que vem mal atendida e explorando essa oportunidade procuram lançar uma empresa
transforme num player global em poucos anos. Nós fazemos-lo há pouco tempo e, portanto, somos também, como investidor, somos uma startup e fazemos-lo há cerca de 4 anos. Ao longo deste período, construímos um primeiro portfólio de participações em 19 empresas, uma boa parte delas em Portugal, outras em Inglaterra e 1 ou 2 na Alemanha. E ao longo destes primeiros 4 anos temos tido a sorte de ser escolhidos por alguns dos melhores empreendedores que têm passado também por Portugal, que escolheram a Faber e um conjunto de outros investidores para os acompanhar nos primeiros anos de vida das suas empresas. Em algumas dessas empresas nós tivemos a felicidade de ser o primeiro investidor local a juntar-nos ao projeto e temos estado a trabalhar com alguns empreendedores que fazem parte, vá lá, da colheita que nos últimos 4 anos tem tido, enfim, algum protagonismo inicial no que se chama o ecossistema das startups em Portugal. E, portanto, alguns dos nomes do nosso portfólio são empresas como a Unbabel, a Seeders, a Codacy, são empresas que nós temos tido a possibilidade de apoiar, de ajudar a passar de 2, 3 pessoas que são cofundadoras e que tomam risco pessoal para se lançar como uma nova empresa, até se transformarem em pequenas, médias empresas, já com alguma faturação, já com 30, 40, 50 pessoas e com uma rota de crescimento acelerada. E normalmente aquilo que vai acontecer com as empresas que mais sucesso têm neste tipo de atividade é que em 5, 6 anos se transformam em empresas de vários milhões de euros de faturação, com centenas de pessoas e com um alcance perfeitamente internacional. E, portanto, certamente falaremos disso, mas há um código... Antes disso, deixa-me fazer-lhe uma pergunta, que é, fazendo as contas, 4 anos atira-nos para 2013. 2012, 2013 é o pico da crise em Portugal. Lançar uma empresa, ainda por cima de financiamento, no pico da crise, como é que vos passou isto? Quer dizer, foi a crise que vos empurrou ou a crise facilitou, dificultou? Vocês ajudaram seguramente a sairmos dela. Não, a crise a nível ibérico tornou mais evidente uma necessidade do mercado. A Europa hoje, no apoio a estes projetos, funciona como uma rede de vários nós e, portanto, há várias plataformas, sendo as mais maduras na Europa nos últimos anos Londres e Berlim. Há uma ligação muito próxima de investidores, empreendedores, capital e ideias do eixo Londres-Berlim para os nórdicos, mas para o sul da Europa a grande parte do pouco que havia em 2011, 2012, 2013, quando começaram a nascer os primeiros projetos que hoje formam o ecossistema. Portanto, a Faber é apenas um dos projetos, o Pedro irá falar sobre o papel importantíssimo que a BTI tem tido neste trajeto de Portugal, neste ecossistema, mas nessa altura pouco ou nada havia que não fosse de apoio público. E aquilo que foi a nossa tese de aposta no lançamento da Faber foi que para Portugal prosperar como um ecossistema e ter a ambição de se vir a afirmar nesse panorama europeu do que se faz em nova tecnologia, tinha que não só ter empreendedores com vontade de tomar risco e de lançar novos projetos, mas também precisava de investidores com independência, com uma natureza privada, com capacidade de investir de forma transfronteiriça, não se restringindo à geografia portuguesa, para poder trabalhar com empreendedores, mas também com outros investidores internacionais. E, portanto, de facto, em contraciclo, nós decidimos lançar o projeto e estes primeiros 4 anos foram, eu diria, o primeiro passo experimental de estabelecimento da Faber e de constatação se nós poderíamos ou não acrescentar algum valor a este mercado. Fazer da Faber uma história de sucesso é um projeto de longo prazo. Consolidar uma operação de investimento e de apoio a startups leva certamente 15, 20 anos e, portanto, são 3, 4 ciclos completos de gestão de fundos de financiamento e, portanto, estes primeiros 4 anos, para nós, obviamente, estamos enviesados, mas o saldo é claramente positivo e, portanto, a nossa determinação é continuar e ter ainda mais capacidade para apoiar esta geração de empreendedores no futuro. Passamos agora à Aida Chaimissa. A Aida Chaimissa é aquilo que é uma treinadora de executivos e de equipas. Acabou de resto de
publicar um livro. Eu só recebi há 2 ou 3 horas, portanto, confesso, só olhei para alguns bonecos e para alguns esquemas. Não pude ainda ler muito do que aqui está. Mas, no fundo, até pelo título, Break Even, o que é que isto quer dizer? Partir o paraíso. Eu trabalho, já tenho uma carreira longa em coaches de executivos, eu trabalho muito com gestores de topo e na altura da crise apercebi-me que pessoas que estavam a conseguir superar-se, inclusivamente ir muito para além dos objetivos que tinham estipulado, estava a haver um fenómeno que me assustou, que é pessoas com talentos inimagináveis a serem despedidas durante um programa de coaching. E aquilo que eu observei foi que é como se perdessem o acesso ao seu talento. Na altura, almocei com várias pessoas que estavam muito bem, que tinham tempo disponível, que estavam em final de carreira, porque eu senti que havia necessidade da sociedade civil ter também aqui uma posição que é, não pode ser bom para um país que ativos tão valiosos estejam a ficar desenquadrados e, curiosamente, muito perdidos relativamente à possibilidade de criar o seu próprio negócio. E nessa altura criou-se a B-Side, que foi uma organização que promovia encontros temáticos, no fundo, para as pessoas se poderem conhecer umas às outras, e isso não bastava. Portanto, começou a surgir esta ideia de construir um livro para quem não tem ou não teve a oportunidade de estar em coaching, para poder ter um arranque. Esse livro não é intelectualizado, é um livro Sim. que todo o esforço foi em torná-lo simples e em que possa dar suporte quando alguém quer fazer uma mudança, não sabe ainda que mudança é que quer fazer, pode ser criar o seu negócio, pode ser um empreendedor, mas pode ser outra mudança qualquer. Mas pensei que fazia sentido, com aquilo que aprendi com os coaches, com os coaches, com aquilo que aprendi ao longo destes anos, proporcionar um convite a uma viagem que pode ser feita através de uma leitura e por isso ele é muito acionável. O que eu notei durante este período foi que era como se houvesse um paradigma a quebrar-se, um paradigma de sucesso. Tive inclusivamente pessoas que tinham um drama, que é, ao serem despedidas, não sentiam coragem para contar à família e continuavam a fazer rotinas para que os vizinhos não se apercebessem. E nós estamos a falar de pessoas notáveis, que quebraram regras, que conseguiram sair da caixa e conseguiram fazer coisas extraordinárias. E, francamente, eu penso que nós, enquanto sociedade, temos ainda um desafio, que é o novo paradigma, na minha forma de olhar, está em draft, não está completamente conduzido. Eu conheço inúmeras pessoas que têm, e vocês com certeza todos também, que deixaram de ter lugar ou pela idade, porque já não é fácil a pessoa recolocar-se, têm um capital de experiência incrível, têm um know-how muito, muito grande. Eu estou muito curiosa no sentido de perceber se, quando nós falamos de startups e quando falamos de empreendedores, até que ponto é que vai ser possível fazer uma espécie de sinergia entre todas estas capacidades que nesta nova economia não é fácil, quando a pessoa já teve uma carreira muito estruturada e de grande sucesso, torna-se uma dificuldade, é o que eu noto. Mas eu acredito, por isso é break-even, que nós podemos alterar este paradigma e eu espero que o meu livro possa contribuir para isto, mas é um contributo que é um grão de areia. Eu penso que todos temos, de alguma maneira, um papel e podemos criar aquilo que não está ainda criado. Eu não queria que o meu país fosse um país que deixasse ir pessoas que têm tanto para dar e que estão a encontrar poucos canais para poder entregar esses ativos. E, para mim, o grande desafio de Break the Rules é sermos criativos o suficiente para sermos colaborativos de alguma maneira. E eu penso que todos. Mas diga-me uma coisa, uma pessoa que tem uma carreira, que foi um executivo, que não está habituado a vestir jeans, como nós estamos habituados a ver as pessoas das startups e andar assim com um ar muito descontraído, essas pessoas, muitas das que encontrou, saíram dessa fossa, por assim dizer, onde tinham entrado, conseguiram sair, conseguiram ser de facto inovadores, conseguiram... Muitos deles não. E é aqui que eu sinto que há um papel. Eu sinto que nós estamos a atravessar uma mudança incrível de paradigma.
Muitas pessoas que estão agora nos seus 40, 50 anos foram educadas para ter um emprego seguro e foram educadas para serem muito bons nos seus empregos e atingiram, muitos deles, níveis de performance notáveis. Portanto, são pessoas absolutamente notáveis e que podem ser altamente criativas, mas elas precisam de fazer uma transformação ao nível da mentalidade, elas. E o que eu vejo é uma clivagem muito grande entre as empresas que são muito estruturadas, as multinacionais, e as startups. E eu acredito que é aqui no meio que está alguma coisa que é muito valiosa e a minha percepção é que não estão ainda criadas condições de conversas, para haver conversas para estes profissionais que estão aqui no meio, que não se identificam completamente com o empreendedorismo, porque há um lado deles que não foi treinado para risco, ou pelo menos para um risco tão grande, e muitas vezes, como viveram em paradigmas em que foram tão bem-sucedidos, é mais difícil poder ir zerar o conta-quilómetros e começar de novo. Eu conheço exemplos que foram muito bem-sucedidos, mas conheço muito mais que não foram. O que me leva a dizer, temos tanto para crescer em Portugal e numa zona de que não se fala, que é a zona do meio. Esse é um excelente ponto. Acho que eu de alguma forma revejo algumas coisas do que disse, mas isso é uma outra história. Falaremos dela mais próximo do fim desta sessão, porque o Observador também é uma startup. Eu agora ia dar a palavra ao Pedro Rocha Vieira, que é CEO da Beta One, controlasse um bocadinho a sua experiência e como é que o seu projeto surgiu, como é que saiu, como é que se encontrou neste ambiente em que estamos em tão rápida mutação. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Gosto do título, eu sempre me considerei um bocadinho rule breaker. A BTI nasce também no momento da crise, né? Em 2009 para 2010. Já fiz as maneiras, chamei-lhe Beta One, é BTI. O quê? Desculpe lá. Chamei-lhe Beta One quando é BTI. Nós estamos tão habituados a falar em inglês. Nós somos dinâmicos, portanto, podem-se apropriar à vontade. Mas nascemos no meio da crise e nasceu muito por o meu passado. Eu vivi a minha juventude em vários países, isso deu-me, felizmente, apesar de ser português, isso de muito português, mas deu-me outras referências. E por estar sempre a mudar, também isso fez com que tivesse uma juventude atribulada, mas deu-me coisas boas de perceber que há muitas outras referências, sem ser só as referências que nós temos cá, culturais e das tradições e das referências familiares e tudo isso. Tá? E quando voltei estudei gestão, porque não sabia bem o que eu queria fazer da vida, e fui para a gestão, e depois quando saí fui para a banca, fazer os meus pais felizes, a trabalhar em banca de investimento e banca comercial. Depois percebi, não, isto não me está a fazer minimamente feliz, não vou conseguir viver a fazer isto, e despedi-me e fui dar uma volta ao mundo sozinho, que acho uma coisa interessante também para nos descobrirmos, porque acho que é muito importante nós temos uma autoconsciência e temos um bom conhecimento de nós próprios, porque nós não temos uma boa consciência de nós próprios e não sabemos também quais são... O quê? Foi sozinho à volta ao mundo? Fui sozinho, mas acho que é a melhor forma de se conhecer pessoas. A pessoa está sozinha, é obrigatório que nós falamos com os outros. Mas conhecermos a nós próprios é importante e o breaking rules às vezes é uma forma de nós nos conhecermos um bocadinho e estar sozinhos e expostos ao mundo é um bom momento também de autoexaminarmos e também percebendo as nossas skills, fui tentar perceber também quais as skills que eu tinha de gestão, para fora, tinha um espírito empreendedor e depois encontrei um bocado aquilo que eram os meus interesses e eu acho que o maior desafio é encontrar o nosso propósito, não é? E o propósito diria que está no meio entre aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que são a nossa maneira de ser, aquilo que são as nossas skills e as nossas habilitações e as nossas competências e aquilo que são os nossos interesses e aquilo que nos motiva. Se nós encontrarmos essas três coisas e olharmos para o meio, para a interseção, aumenta aí o nosso propósito. Eu queria fazer uma pergunta. O quê? E os seus pais que estavam tão contentes por ter na banca,
quando disseram vou-me despedir e dar a volta ao mundo? Foi terrível, foi terrível. Foi dos momentos piores. Eu despedi-me toda a gente, ia explicar, toda a gente que eu era maluco da vida, da cabeça, mas na altura não era tão comum uma pessoa ir viajar sozinha. Hoje em dia, felizmente, é uma prática, há associações sobre gap years, é brutal, mas na altura não era tão comum e veio muito na cabeça, mas foi muito importante isso. E portanto, quando eu voltei, depois fui para a área social, queria fazer algo com impacto e montei uma ONG, que depois também cresceu e fui um bocado promissor da área de empreendedorismo e de inovação social em Portugal, mas depois percebi que aquilo tinha alguns desafios, fui para a consultoria de inovação e fui também um bocado um dos primeiros movimentos do design thinking, todas essas abordagens do empreendedorismo, e em 2009 eu percebi que no meio da crise tinha experimentado gestão, a parte social, a parte de consultoria de inovação e percebi, estão todos a falar as mesmas coisas, mas o que é preciso é fazer coisas com impacto e vi muitas referências internacionais. Fui viajar, visitar os melhores benchmarks, é uma coisa que eu aconselho e fiz sempre que já mudei 3 ou 4 vezes de carreira. Fui visitar o que eu achei que era melhor no mundo para perceber referências e depois fazemos aquilo que nós achamos que faz mais sentido para nós e para o nosso contexto. E tive a sorte de começar depois a pensar na BTI. No início até que eram dois movimentos, era a Beta Entrepreneurs, que era um grupo de empreendedores que se juntavam assim tipo autoajuda, e a Beta Incubator, que era uma ideia de um espaço colaborativo, que hoje em dia é uma commodity, mas na altura era assim uma coisa super usada. E depois juntámos e criou-se a BTI, e isso surgiu muito de encontrar outras pessoas que tinham interesses parecidos. E o que eu senti também na altura era que faltava massa crítica em Portugal, as pessoas gostavam todas de fazer, e ainda há um bocadinho isso, não é? Ainda estava a falar também da colaboração, é preciso de juntar esforços e complementarmos uns aos outros, porque sozinhos é muito mais difícil. E portanto, ao juntar-me com muitas outras pessoas, nós criámos uma associação, na altura não sabíamos se isso era um negócio, não sabíamos onde é que isto podia parar e, portanto, uma associação fazia mais sentido para mobilizar as pessoas. E o nosso objetivo era contribuir para que, estava aqui a falar um bocadinho, para que os rule breakers pudessem ter um espaço, um contexto para existir, para que as pessoas pudessem, precisamente tivessem um espírito mais empreendedor, inovador, tivessem um espaço para ser o seu melhor. E isso é preciso criar um contexto. É preciso criar um contexto em que pessoas parecidas estão juntas, é preciso criar um contexto em que criar um benchmark internacional, e portanto nós partimos logo com uma lógica de que tem que ser global, e se estamos a pensar em startups, temos estado a pensar para o mundo, não é sermos o melhor do nosso canto, temos de ser os melhores do mundo, e portanto pensámos logo como é que fazemos programas, como é que apoiamos empreendedores só com uma lógica global, como é que se atrai, e na altura a nossa visão era logo que o que está a começar a acontecer hoje, que Lisboa como um hub internacional de empreendedorismo, nós acreditávamos nisso, porque tínhamos as condições, tínhamos todo mundo vivido de fora, como é que se atrai para cá e como é que se põe os investidores, as grandes empresas, os empreendedores, os universitários, todas essas pessoas a colaborar, porque acreditamos mais uma vez que é na interseção da atuação destas pessoas diferentes que surge a inovação e que surge a criatividade e surgem projetos de referência. E, portanto, começámos com grandes eventos, depois começámos com programas de capacitação de empreendedores e as coisas foram crescendo. De repente começámos a dedicar-nos full time e em 5 anos passámos de uma pessoa, hoje em dia somos 40 pessoas e de certa forma acho que contribuímos, com o Alexandre também, mas com muitas outras pessoas, à criação de um ecossistema de inovação. Isto é uma coisa que demora muito tempo. A construção tem que ser a várias mãos, a construção é uma coisa que se vai fazendo e a construção é uma coisa que demora algum tempo e produção criativa. E ecossistema porque criar estes fenómenos são precisos muitos ingredientes diferentes. E hoje em dia nós trabalhamos muito com startups e com empreendedores que queiram lançar e crescer os seus negócios, muito através dos eventos, através de programas de aceleração como o Lisbon Challenge, que hoje em dia já é um programa que investe também nas startups e lhes dá capital de risco, e depois investindo, também temos um fundo de capital de risco mais pequenino do que do Alexandre, mas em que investimos numa fase mais inicial e para dar o que é necessário para eles conseguirem crescer, de capacitação. E também o que nós começámos a perceber é que também podíamos trazer muito valor para as grandes empresas e que as grandes empresas também com esta
transformação digital, com a aceleração de inovação e com a crise, começaram a ter que pôr em causa alguns dos seus modelos e o seu paradigma e viram nas metodologias das startups formas de acelerar a inovação internamente e também nas próprias startups uma forma de inovar. E, portanto, nós hoje em dia estamos muito focados também não só em fazer toda a gestão de inovação dentro de algumas empresas para gerar novos produtos e algumas spin-offs, mas essencialmente em como é que se podem trazer startups para fazerem pilotos com grandes empresas para irem para o mercado em conjunto ou resolver problemas um do outro e com isso as startups ganham clientes, que eu diria que até muitas vezes mais importante. Em alguns modelos de negócios é sempre importante, mas em alguns dos B2B ainda é mais importante um bom cliente do que investidores e as grandes empresas conseguem acelerar os seus processos de inovação. O que tenho visto é que, de facto, as empresas estão em grande mudança, houve algum medo, há uma grande dificuldade na mudança. O maior entrave da inovação, na minha perspectiva, tem a ver com a gestão da mudança e as resistências que as pessoas têm quando veem que algo lhes pode mudar o seu cotidiano. E, portanto, criar o contexto certo para que a mudança possa acontecer é muito desafiante, é preciso várias coisas. E nós acreditamos que as startups, de certa forma, são uns mensageiros e uns pioneiros dessa mudança. Mas sem haver uma ligação com as grandes empresas e sem ganhar em escala as startups que fazem sentido e sem haver um ecossistema, isto acaba por ser uma coisa um bocadinho também cinzenta, não é? Só, ok, há investimentos, grandes unicórnios, é fantástico, mas eu acho que para nós move-nos mais do que encontrar grandes unicórnios ou contribuir para grandes empreendedores, que é importante, move-nos poder contribuir para a criação de um ecossistema onde cada um possa ser e realizar o seu potencial, onde se consegue acelerar a mudança e acelerar uma criatividade e que essa inovação, esse investimento, esse empreendedorismo seja cada vez mais para resolver desafios que fazem sentido, que nos preocupam a todos e eu acho que isso também é uma educação que muitas startups têm que ter, às vezes as mais sexys e as que estão aí na boca do mundo são startups, ok, falam-se muito, mas às vezes não resolvem os desafios mais interessantes, ou os mais importantes. Eu acho também essa preocupação de empreendedorismo e inovação está focada naquilo que são os maiores desafios que nós, enquanto seres humanos, sociedade, afrontamos. Portanto, é isso. Acho que hoje em dia também temos um espaço também e é interessante ver essas pessoas. 80%, só queria dar essa nota, 80%, 70%, há muita gente internacional a vir para cá e eu acho que isso mudou imenso. E hoje em dia a cidade de Lisboa é uma cidade cosmopolita e essa diversidade é essencial para a criatividade, para a inovação e para haver cada vez mais rule breakers. A dificuldade vai ser em nós acho que começa a ser um bocado status quo, não é? Começa a ser em todos os inovadores. O Ricardo tinha-me pedido para não lhe fazer perguntas difíceis, mas eu, ao ouvir o Pedro, veio-me à cabeça uma questão, não sei se é fácil ou se é difícil, já veremos. Nesta conjugação, as startups são uma coisa muito sexy, portanto, enfim, tem todo um ambiente de pessoas novas, imaginação, ideias malucas, ou menos malucas, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, mas, apesar de tudo, as grandes empresas, como acabou de dizer, são muito, muito importantes. Recentemente, este fim de semana, houve um artigo que eu achei muito interessante, publicado no Observador por um dos nossos colaboradores, em que falava de um engenheiro que eu nunca tinha ouvido falar, um sueco, chamado, eu até fui ver aqui o nome, para não me dizer o nome mal, para não me enganar no nome, Niels Bohrlin, que eu imagino que a maior parte das pessoas aqui na sala não façam ideia de quem seja. O Niels Bohrlin foi um engenheiro sueco que se lembrou de criar o cinto de segurança na Volvo, nos anos 50. Uma inovação, hoje em dia diríamos, nada de especial, mas talvez seja daquelas que mais vidas salvou nas últimas décadas em todo o mundo. Surgiu numa grande empresa, enfim, não era das maiores construtores, sobretudo na época, a Volvo não era seguramente um dos maiores construtores mundiais. Como é que numa empresa que tem todo o peso de ter que entregar
aos clientes os carros, sendo que o automóvel é provavelmente um dos locais, um dos produtos modernos onde há maior concentração de sofisticação tecnológica. Nós não temos muitas vezes a ideia disso, mas por baixo daquilo tudo há uma quantidade de sofisticação tecnológica que vai desde a ciência dos materiais, na feitura dos motores, até ao todo o software que a gente sabe que rege, que nós sabemos que rege não apenas aqueles mapazinhos bonitos que nos aparecem, mas tudo aquilo que permite que os carros não bloqueiem as rodas, não arranquem como não deve ser, e um dia destes serão capazes de andar sozinhos. Como é que uma empresa com a dimensão de uma Renault, presente em tantos países, consegue dar espaço a pessoas que têm ideias que saem da norma? Quer dizer, seguramente no primeiro momento aquele engenheiro da Volvo é capaz de ter encontrado um executivo que disse, mas isso é mais um custo, vou ter que acrescentar uns parafusos e umas tiras ao automóvel. Seja como for, há uma coisa que nós não estamos a sair da idade da pedra lascada para a idade do smartphone. Okay? Houve inovação. O senhor Henry Ford, quando decidiu fazer automóveis, eu tenho quase certeza que as pessoas na altura estavam absolutamente satisfeitas com o cavalo. Quando ele decidiu fazer isto, estava a quebrar uma regra. E inovou na altura. Quando os irmãos Orville decidiram fazer uma coisa que voava, provavelmente até aquela altura nunca ninguém se tinha lembrado de voar. Eles quebraram uma regra. Nós não estamos a sair da idade da pedra lascada propriamente para a idade da inteligência artificial. Portanto, há uma história de evolução. É evidente que hoje é tudo muito mais rápido. Mas há uma história de evolução. Quer dizer, há imensa gente que quebrou as regras ao longo e vamos dizer, no último século. Bom, como é que uma grande empresa convive com isto? Só há uma forma, na verdade, que é nunca perder o norte sobre o mundo em que está inserida. E tentar perceber, porque penso que certezas absolutas ninguém tem. Eu quando disse no início que o automóvel ia ser elétrico, autónomo e conectado, podia parecer descabido, mas não, eu normalmente não digo coisas fora do contexto. Porque é isso que se diz que o automóvel vai ser. Okay? E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, basicamente, que, bom, nós temos uma ideia do que é que vai ser o automóvel do futuro. No Web Summit, aparentemente foram apresentadas soluções, não tenho nada contra, em que o automóvel vai voar, portanto a profissão do futuro é controlador aéreo, mas nós temos de ter uma ideia do mundo que nos rodeia, da forma como ele vai evoluir, e se não tivermos em casa, ir à procura dos talentos e das pessoas que estão a trabalhar para esse mundo. Não tem muita ciência é ir à procura das pessoas, das empresas que estão mais avançadas. Agora, tudo passa por nós termos uma ideia daquilo que vai ser o futuro e da forma, no caso do automóvel, vou falar no caso do automóvel, provavelmente a realidade que conheço melhor, do que é que as pessoas vão querer como automóvel do futuro. Melhor, do que é que as pessoas, da forma, não é só o que é que as pessoas vão querer como automóvel do futuro, eu disse-vos no início, vão querer um automóvel que seja a extensão da sua casa, do seu escritório, vão querer estar ligadas a todo um instante, no limite já querem hoje. Mas será que no futuro as pessoas vão querer comprar automóvel? Ou vão querer utilizar um automóvel? Okay? E nós temos de estar preparados para isso, para perceber se no futuro as pessoas vão realmente querer adquirir um automóvel para ter em casa ou se vão querer utilizar um automóvel. Isso é mais do que só uma mudança de paradigma. É mais do que, bom, ok, a gente deixa de vender e passa a alugar. Não, é francamente mais que isso, porque mexe com muitas outras coisas que têm a ver. Ora, a solução é evidente. Nós temos um lastro de 120 anos a vender automóveis. A solução é ir à procura dos talentos e das pessoas que no limite até têm uma visão do mundo que é diferente da nossa. E depois trabalhar com elas. Bem, nós estamos às vezes muito concentrados quando falamos de inovação, concentramos muito naquilo que está a dar, digamos assim, e que é tudo que tem a ver com as chamadas novas tecnologias, a internet, o Web Summit pôs-nos a falar disso, mas não só. Mas há outras formas de inovar, não é? E nós temos também aqui, para nos ajudarem a pensar nisso, mais algumas pessoas que não estão só ligados a este mundo. Filipe Boto, iogurtes? Parece que sim.
Não sei se foi preciso aqui um microfone. Eu acho que não consigo falar alto o suficiente. É. Obrigado. Antes de mais, boa noite a todos e muitos parabéns pelo projeto que criaram. Faz sempre falta falar cada vez mais de situações de mudança, de pessoas que tentam mudar e de um mundo que amanhã não vai ser nada do que é hoje, e isso é um bocadinho cansativo, não é? Mas é muito importante estar sempre a olhar para o que é que se está a fazer de diferente e, acima de tudo, olhar para um mundo que está sempre a mudar e tentar, às vezes, estar um bocadinho à frente dele. É difícil. Iogurtes, por nenhum motivo de especial, que eu acho que é o que normalmente é mais estimulante. O meu percurso também não é um percurso da indústria alimentar. Eu tirei gestão também, há 15 anos atrás, comecei na banca de investimento também. Acho que não foi para agradar aos meus pais, mas foi porque sim, porque na altura, acho que o que se dizia na faculdade é que a área financeira era o óleo de fígado de bacalhau. Sabe muito mal, mas enfim, dizem que faz bem a tudo, e um dia havemos de conseguir sempre usar esse conhecimento e de facto, as finanças de uma empresa são sem dúvida os seus alicerces de funcionamento. Tudo o resto tem que funcionar na base de uma saúde financeira, ou então não dá. É esse o modelo do nosso mundo. De qualquer maneira, trabalhei em Portugal 4 anos, trabalhei fora de Portugal, em Londres, sempre nessa área. Acabei por, passado 7 anos de Project Finance na altura, acabei por me fartar um pouco da banca e resolvi fazer um MBA fora também, tirar um ano para observar-me a mim noutros ambientes e observar o mundo e outros locais. Passei 6 meses na Ásia. Consegui juntar aí um conhecimento de uma cultura mais ocidental com uma cultura mais oriental. Acho que foi muito interessante conhecer muitas pessoas, aprofundar a língua inglesa e o discurso com pessoas muito interessantes, e acabo por voltar com o bichinho. Eu acho que o bichinho de fazer coisas novas e diferentes e onde não havia nada, passar a haver algo organizado que pode trazer coisas boas para os nossos clientes e para quem está, para nós também, para a nossa equipa, para a sociedade. Acho que sempre foi um bichinho. Eu tenho o perfil do empreendedor de folha de papel em branco. Eu gosto de inventar uma ideia que eventualmente ninguém tenha pensado antes e começar do zero. Há outros tipos de empreendedorismo, de aquisição, comprar, melhorar, construir em cima, financiar, que acho que também é um empreendedorismo, não é? É uma lógica empreendedora. Mas esse bichinho fez com que eu, sendo também amante de culinária, acho que tinha uma base de entendimento do que é que são ingredientes de comida. Numa certa altura, olhando para o mercado, achei que realmente é um produto onde se conseguiria fazer muito melhor. Comecei a estudar e comecei a fazer em casa. Portanto, é uma marca que nasce em casa. Principalmente porque no mercado alimentar o difícil para mim não é fazer bem. Eu acho que esse foi o grande objetivo. Já que em casa funciona, é um produto que tem outra sensação do que aquilo que nós estamos a comprar no supermercado. É completamente diferente um iogurte feito em casa, que é aquilo que nós tentámos replicar na Jonas, do que um iogurte feito pelas grandes máquinas da grande indústria. Aquilo que eu acho que é difícil não é fazer bem, porque o fazer bem num produto milenar que tem 7.000 anos de história, eu acho que é o mais fácil, porque ele até apareceu por acaso, como os melhores queijos, como os vinhos, enfim, são fermentações milenares. O que eu acho que é difícil é fazer em grande escala, a um preço muito barato. Isso é que eu acho que é difícil. E, portanto, nós o que quisemos fazer foi fazer bem iogurte, honrar o ingrediente milenar, tentar fazer o melhor que nós conseguimos, o iogurte. Para isso, acho que foi necessário um ano e pouco em desenvolvimento dessa receita. Depois de funcionar na cozinha, claramente foi preciso entrar em modo de profissionalização, foi preciso ir
colaborar com universidades, foi preciso ir fazer alguma coisa de laboratório. Não é um produto de grande engenharia, mas foi necessário perceber quanto tempo dura, quais é que são as culturas a usar, os tipos de leite, enfim, a embalagem que podemos fazer. Mas na prática o que nós quisemos foi pegar num produto que eu considerava que estava a ser tratado pela grande indústria de uma forma massiva e tentar criar um iogurte de alta qualidade. Associado a isto, eu acho que o iogurte é um produto tão interessante e tão bom para a nossa saúde, até para o nosso palato, que a nossa cultura portuguesa, mas não só, é de consumo de iogurte em momentos muito específicos, como um snack, como parte de um pequeno almoço. E se nós olharmos para ele como um ingrediente, nós conseguimos incluí-lo ao longo de todo o dia em várias refeições e com vários formatos, inclusive salgado, bebido, doce, sobremesa, etc. E esse tem sido o nosso desafio, explicar que iogurte não tem que ser apenas aquela coisinha conveniente que nós abrimos num pacotinho de plástico, tiramos a tampa e engolimos rapidamente, que vai na mala, é barato e é conveniente. Não. O nosso iogurte deve-se comer com calma, apreciar algo que apareceu há muito tempo, que deve ser apreciado como um bom vinho, como um bom queijo, como um bom gelado italiano, como um bom café. E não havia nenhuma marca aí, e temos feito um percurso de entrar com uma marca de alto preço, com pouco financiamento, obviamente, com pouco capital, num mundo de gigantes altamente concorrencial. Já conseguimos criar uma rede de cerca de 100 espaços em Portugal, já entramos na grande média distribuição, não nos grandes grupos, mas temos feito os nossos contratos com a maior distribuição. Temos uma fábrica de produção própria, porque não foi possível fazer este iogurte se não fôssemos nós a fazê-lo. É uma confecção, mais do que uma produção, com máquinas muito tecnológicas ou muitos computadores. Não há computadores, não é carregar num botão, não há nada de pozinhos industriais. Portanto, foi necessário fazer essa fábrica, foi necessário construir uma equipa, construir procedimentos, etc., do zero. Não foi uma unidade comprada, não é? Foi adquirida, foi uma unidade montada do zero, com uma marca criada do zero, portuguesa, com uma rede de clientes que é 1 a 1, portanto um trabalho de distribuição 1 a 1. Conseguimos já ter agora algumas experiências internacionais e estamos a preparar o futuro. Tivemos um aumento de capital o ano passado. E isto para responder porque iogurte. As coisas acontecem quando nós estamos à espera e a fazer planos, não é? Como dizia o John Lennon. E portanto os meus planos foram, acima de tudo, fazer algo. Acho que o que mais me motiva é construir, é aparecer de uma folha de papel em branco e de uma ideiazinha, construir uma coisa, construir algo com impacto nos consumidores que gostam, que acham saboroso, saudável, interessante, que o querem dentro da sua casa, num ato de intimidade enorme com o nosso produto, que é estar ali no nosso frigorífico, não é? Para as cerca de, somos mais ou menos 20 pessoas na empresa, mas pelo agregado familiar são pelo menos 60 pessoas que beneficiam do produto desta empresa, a comunidade, todos os projetos que nós podemos fazer de partilha de valor com a comunidade, e contribuir um pouco para esse ecossistema. Fomos também a primeira empresa, penso eu, de industrial da Startup Lisboa na altura, há 4 anos quando lançámos, ou 4 e pouco. Estivemos envolvidos também com todo este ecossistema. Não é uma empresa digital, obviamente que não é. Não é uma empresa excessivamente tecnológica, embora tenhamos que inventar variadíssimos equipamentos para produzir a esta escala, com uma receita que é uma receita antiga de filtragem do iogurte, que lhe dá uma cremosidade sem ter adição de natas nem de proteína. Portanto, temos ali uma redução, equipamentos que não se fazia, que não há à nossa escala, e portanto acho que estamos a fazer o nosso percurso, estamos a tentar contribuir e espero que gostem e que nos continuem a dar espaço para existir. Por enquanto acho que os consumidores estão satisfeitos, que é o que mais importa. Eu vou, antes de continuarmos com estas histórias, tenho vontade de voltar aqui à Aida, porque é a segunda pessoa que diz que para limpar a cabeça precisa de, num caso, dar a volta ao mundo, no outro caso, 6 meses a andar por aí, ir para o Oriente também, não sei se chegou a dar a volta ao mundo.
Isto é uma coisa importante é uma coisa que se faz em novo, que se pode fazer em qualquer idade, é uma coisa que recomendo às pessoas que treinam. O que é que isto pode ajudar mesmo? Este vazio? Criar um vazio, ir ao encontro de si próprio, como disse ali o Pedro. Na minha visão, o ser humano tem um potencial que é ilimitado. Aquilo que é impossível é apenas aquilo que não foi ainda feito. Não significa que a pessoa que tem o potencial esteja em todas as circunstâncias com acesso a esse ativo, a esse potencial. Quando se muda de paradigma, há uma fase natural em que a pessoa se sente completamente perdida e até parece que tem uma regressão que foi aspirada para outra dimensão e que já não sabe fazer as coisas. A possibilidade dela se poder reencontrar consigo própria, quer seja uma viagem, quer seja uma forma qualquer que essa pessoa encontre, eu diria que é um acelerador. É exatamente o oposto de fazer fuga para a frente. Aquilo que eu tenho observado, e sobretudo nesta área da inovação, é que as pessoas que não foi uma escolha, mas que tiveram que mudar de paradigmas e que rapidamente preencheram o vazio, não foram necessariamente as que ficaram mais felizes. Aquelas pessoas que eu vi muito perdidas, muito sem referências, e é preciso notar que o conceito de sucesso que existia antes da crise estava muito associado a sinais exteriores de riqueza, estava muito associado, pelo menos para uma determinada camada, estava muito associado a ter, a vestir, a usar. E de repente, esta possibilidade que se abre, que é de eu não ter que ter sempre sucesso, é uma coisa difícil, que é, provavelmente, eu se quiser ser tão feliz e se quiser ser tão realizado, vou ter que assumir riscos, que eu, por exemplo, vejo nos empreendedores, portanto, gente mais nova, a ter um movimento que é, tenta-se, e se eu cair, sacudo o pó dos joelhos, volto-me a levantar e volto a tentar. A partir de uma determinada idade, eu penso que existe exatamente a mesma capacidade, não existe menos capacidade. O que existe é uma herança de um conceito de sucesso que, se não for abandonada, é uma regra não explícita que não foi quebrada e que não permite à pessoa ousar e experimentar. Então eu diria que confrontar-se com esse vazio, que é altamente confortável, mas que é, sobretudo, muito fértil, é quase o renascer da fênix. E aquilo que eu observei foi que quem ousou contactar mais com esse vazio de não ter respostas e de estar perdido, quem teve a coragem de não fazer fugas para a frente com coisas que não os satisfaziam, são as pessoas que eu vejo com desenhos, em termos profissionais, mais criativos, que conseguiram transformar os seus ativos em coisas que são vendáveis, quer individualmente, quer coletivamente, e eu associo isso a essa fase quase iniciática, é quase um rio que se atravessa para se poder ir para a fase seguinte, é o break-even, é ir muito para além daquilo que inicialmente a pessoa sabia ser possível. Bem, antes de continuarmos, eu vou aproveitar para interromper aqui, contar um pouco de histórias. Durante as últimas semanas, meses, no Observador temos publicado depoimentos e alguns vídeos sobre histórias de rule breakers, e gostava que passasse agora um pequeno vídeo onde apanhamos algumas dessas histórias. Não sei se está pronto. O meu nome é Catarina, tenho 3 filhos, sou jornalista freelance e mãe a tempo inteiro. Há 12 anos decidi começar a escrever o meu blog Dias de uma Princesa. O meu nome é Magda e, juntamente com o meu marido Miguel, criámos há 6 anos Home Lovers, uma boutique de casas de sonho. Eu sou a Mariana. Há 10 anos larguei o meu emprego e mudei-me para Londres. Enquanto lá estive, conheci o Village, aluguei lá um escritório e adorei o conceito, quis logo trazê-lo para Portugal. Eu sou o Miguel, o fundador da Spark, e o meu trabalho é garantir que todos os dias a nossa equipa entrega resultados impressionantes aos nossos clientes. A Marta é altamente motivada e atenta aos outros. O João toma muita atenção aos pormenores e é muito resiliente.
A nossa paixão, juntamente com a vontade de criar e inovar, deu origem à nossa empresa. Não há uma rotina e não para o dia inteiro, de tal forma que o carro acaba por funcionar como o meu escritório. Todos os momentos servem para eu pensar no Village. O mundo está em constante evolução e nós tentamos estar sempre na crista da onda. Daí o nosso foco em criar soluções diferenciadoras. Não há uma via única para o êxito. Para mim é sobretudo sinónimo de liberdade. Queremos ajudar a deixar às próximas gerações o melhor deste mundo. O meu nome é Catarina, tenho 3 filhos, sou jornalista freelance e mãe a tempo inteiro. Há 12 anos decidi começar a escrever o meu blog Dias de uma Princesa. O meu nome é Magda e, juntamente com o meu marido Miguel, criámos há 6 anos Home Lovers, uma boutique de casas de sonho. Já estamos em lucro. Eu sou a Mariana. Há 10 anos larguei o meu emprego e mudei-me para Londres. Enquanto lá estive, conheci o Village, aluguei lá um escritório e adorei o conceito. Bem, ficámos no Village e temos aqui a Mariana. Temos aqui a Mariana, não foi previsto, mas acho que é uma boa passagem. Mariana, conte-nos lá esta história do Village Underground. Olá, boa tarde a todos. Então, o Village é vizinho do LX Factory, está do outro lado do muro, aqui em Alcântara. É um espaço de cowork para indústrias criativas e, ao mesmo tempo, um espaço de eventos multicultural. Não é uma ideia original minha, é uma ideia do Tom Foxcroft, que é o meu sócio, que é inglês e que lançou um Village em Londres há 10 anos. E eu tenho também fiz a vontade aos meus pais em tirar um curso de gestão de empresas, mas não lhes fiz a vontade de trabalhar em finança, porque tinha a certeza que seria infeliz e comecei a trabalhar aqui em Portugal na área dos mídia, na Mídia Capital, e na área da música como hobby. E às tantas a música falou mais alto, a paixão pela música falou mais alto e eu decidi ir viver para Londres. Em Londres desenvolvi a minha carreira enquanto manager de alguns artistas de música e produtora de eventos. Conheci também lá o Filipe. E depois em Londres tinha também um trabalho das 9 às 5 e quando decidi desistir desse trabalho procurei um escritório e o escritório que encontrei foi o Village Underground em Londres, que por acaso era na mesma rua do meu antigo trabalho e eu todos os dias olhava para cima e via umas carruagens de metro no topo de um prédio, em cima de um prédio, e pensava o que é que seria aquilo e acabei por alugar lá um escritório. Estive lá 2 anos, gostei bastante da experiência, fiz projetos novos, partilhei a minha carruagem de metro com outras pessoas de áreas diferentes, artistas de street art, artistas de cinema, de teatro. Juntos fizemos muitos projetos culturais e quando decidi voltar para Portugal em 2009, decidi que queria trazer também o Village comigo. E então fiz uma pergunta simples ao fundador, perguntei, queres ter isto em Lisboa? E ele, louco, disse que sim. E era 2009 e sabemos em que estado é que estava Portugal em 2009, mas isso não nos limitou. E então voltei para Portugal, começámos a pensar no projeto, tivemos as nossas primeiras reuniões, muitas portas se fecharam. Eu diria mesmo que Lisboa não estava preparada nessa altura para receber um projeto com estas características. Entretanto, esperei um pouco e em 2011 deu-se aqui uma viragem com uma vontade política, penso eu também, de tornar Lisboa e Portugal numa cidade mais criativa e mais global, que abriu portas a uma série de empreendedores e que criou também a Startup Lisboa e que ajudou uma série de empreendedores, como o Filipe, o próprio Pedro também lá esteve connosco na Startup. Nasceu uma nova geração de projetos, o Village também é um deles. E pronto, e estamos abertos há 3 anos, funcionamos como um espaço de eventos, queremos continuar a crescer, queremos não ser só um projeto diferente, mas sim um projeto consistente, que dure muitos anos nesta cidade e tem sido uma luta e uma luta muito feliz que eu luto todos os dias. Não sei porque, mas
a Mariana, não sei se é nome de empreendedor, mas temos mais uma Mariana para nos contar aqui a sua experiência. Bom, eu sou Mariana Pessoa, da Pumpkin. A Pumpkin é um site para famílias e é um projeto que tem muita coisa em comum. Eu tenho muita coisa em comum e o projeto tem muita coisa em comum com o Filipe e com a Mariana e com o Pedro também, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no estrangeiro durante 3 anos, no Reino Unido também, e eu não sei se não terá sido isto também que nos abre um bocadinho o horizonte, e quando voltamos a Portugal vimos com muitas ideias e vemos muitas oportunidades. No meu caso, o meu projeto é com a minha cara metade, que é o Frank de Brabander, que é holandês, que eu conheci quando estava a viver em Londres. E nós decidimos viver em Portugal porque achámos que Portugal tinha melhores condições de vida para criar uma família. E ele, quando veio para Portugal, veio com um projeto numa empresa de consultoria estratégica, porque eu não estudei gestão, estudei engenharia, mas ele estudou gestão. E, portanto, há aqui também mais uma coincidência. Ele veio para cá em 2008. Portugal, 2008, 2009. Em 2009 eu estava grávida e o projeto de consultoria estratégica não resultou porque, nesta altura, não havia abertura nenhuma para fazer inovação estratégica em Portugal e, portanto, ele foi o primeiro que saiu. E, portanto, vimos em Portugal sem emprego e com o desafio, ok, vamos ficar em Portugal ou vamos partir para outro país? E em Portugal, para nós gostávamos muito a começar, era a oportunidade certa para começar um negócio nosso, em que nós é que decidimos o que fazemos, em que nós gerimos o nosso tempo. Para mim, eu acho que em Portugal, honestamente, há pouca qualidade de vida em termos de gestão de tempo familiar e para nós isto era um ponto muito importante. E o projeto que nós resolvemos fazer era uma coisa que sentíamos que fazia falta, que era a possibilidade de encontrar serviços para famílias através da internet. Também, em 2009, Portugal não estava realmente preparado para este tipo de oferta. E nós acabámos por perceber que, apesar de não funcionar ou não ter funcionado o nosso negócio de marketplace de serviços para famílias, fomos criando uma comunidade muito grande de famílias que procuravam as mesmas coisas que nós, que procuravam uma vida melhor com os seus filhos, que procuravam atividades para fazer com as crianças, que procuravam conteúdos e saber mais sobre como criar crianças felizes e como ver uma vida de família feliz. E nós fomos crescendo e fomos crescendo pela comunidade procurar e por nós percebermos o que é que eles procuram. Nós somos as famílias que precisam de nós. Nós percebemos o que é que eles querem, o que é que eles procuram. E é isso que temos vindo a fazer sempre. Crescemos sempre sustentavelmente e vamos oferecendo o que é que as famílias procuram. E ao mesmo tempo, o capital que temos é esta comunidade que nós alcançamos. E as marcas sentem e reconhecem o que nós oferecemos, reconhecem que nós produzimos com qualidade e que nós somos verdadeiros na nossa comunicação com as famílias. Nós temos sempre as famílias em primeiro lugar. E por isso fomos crescendo e enquanto negócio pivoteamos, não é? Temos uma coisa que não tem nada a ver com o que começámos a fazer, mas que para nós faz muito mais sentido. E na nossa história tivemos a oportunidade de fazer parte da Beta E, antes dela ser a Beta I, quando ainda estávamos com a ideia de projeto. Estivemos na Startup, com o Filipe e com a Mariana, e estamos agora novamente na Beta I, com uma equipa pequena, mas solidamente a crescer, de famílias, com crianças, e temos muito prazer neste nosso projeto e que vai sempre, no nosso caso, crescendo sustentavelmente. Quando nós sentimos, ok, agora podemos ter mais uma pessoa, podemos crescer aqui, agora podemos pensar em outros segmentos que queremos alcançar. Começámos simplesmente com famílias e depois avançámos para cobrir mais a área de gravidez, mais a área de bebés, e por que não avós, e por que não teenagers, e por que não outros países de língua portuguesa ou outros países, ponto final. Em cada momento, em cada encruzilhada, nós avaliamos muito bem onde é que estamos, o chão que pisamos e quais são os próximos passos, porque não queremos cair em falso. Quando estes projetos chegam à vossa secretária, como é que vocês os avaliam?
Como é que conseguem perceber o que é que vale a pena? Porque, apesar de tudo, é preciso lá pôr dinheiro e às vezes perde-se, não é? Eu acho que o primeiro despiste que nós fazemos, e fazemos-lo em conjunto com os empreendedores, é se nós somos as pessoas certas para aquele projeto. E porque hoje em dia, eu acho que de muito que se fala de startups tecnológicas, há quase um sinónimo de que empreendedorismo igual a nova tecnologia. E estes projetos são a prova de que não é necessariamente assim. E, portanto, há um primeiro matchmaking importante a fazer entre a natureza dos projetos e o tipo de financiamento que precisam. Nós não somos o investidor certo para apoiar projetos que não são de base tecnológica. E, portanto, aí aquilo que fazemos é, naquilo que está ao nosso alcance, tentamos ajudar, tentamos referenciar os investidores certos, tentamos aconselhar. A partir do momento em que confirmamos que há fit connosco e, portanto, que há ali encaixe entre aquilo que o projeto procura e aquilo que nós podemos entregar, então o tipo de avaliação que se faz é muito diferente daquilo que é a noção convencional de avaliação de projetos de financiamento mais clássicos, de empresas grandes ou de projetos de project finance, e tem a ver com o estado muito imberbe desses projetos. Nós entramos muito cedo nos projetos, começamos a trabalhar com os empreendedores por vezes quando há uma intenção e nada mais. O que significa que quando esses projetos estão nessa fase em que há uma visão, há um conjunto de pessoas, um fundador ou um grupo de fundadores que têm a intenção de transformar alguma coisa, de romper com o status quo numa determinada indústria ou explorar uma determinada oportunidade, passa muito pela avaliação das pessoas. E, portanto, eu compreendo o ponto sobre talvez a oportunidade esteja algures no meio entre as empresas grandes, estabelecidas e as startups, mas devo dizer que nós temos a melhor das experiências com empreendedores com 20 anos de experiência executiva, porque normalmente as pessoas que trabalham durante 10, 15, 20 anos numa determinada indústria são aquelas que têm um conhecimento profundo daquilo que está mal nessa indústria e, portanto, que têm normalmente um ângulo interessante para quem financia novos projetos sobre como transformar aquilo que é feito. Os empreendedores mais jovens têm normalmente uma propensão maior a pensar em projetos e a apresentar-nos projetos de business to consumer e, portanto, de experiências e casos de uso de tecnologia com os quais todos nós nos identificamos, porque não requerem um legado de experiência industrial numa determinada área empresarial. Portanto, a avaliação que nós fazemos, primeiramente, é sobre as pessoas, sobre o seu histórico, as suas competências, como é que estão a olhar para essa oportunidade. Essa oportunidade é suficientemente interessante para justificar o risco, porque nós estamos num negócio de risco. E, portanto, ou há uma sintonia entre o risco que é necessário correr para compensar a probabilidade de sucesso ou de insucesso de um determinado negócio, ou então não faz sentido o investidor de capital de risco envolver-se no projeto. Quando os projetos já têm um pouco mais de maturidade, e portanto estamos a falar de uma microescala, um pouco mais de maturidade é cerca de mais 6, 12 meses, normalmente já com um protótipo tecnológico, já com algum indicador de utilidade e de receptividade do mercado em relação à oferta que esse projeto está a pretender lançar, aí fazemos uma avaliação que passa não só pela análise da tecnologia em si, e portanto uma das coisas que nos distingue do investidor convencional é que nós temos pessoas de tecnologia dentro de casa, que nós não fazemos um único investimento num projeto sem olhar para o código, para o software, para as infraestruturas, falamos com os clientes, entrevistamos clientes, aconselhamos-nos com investidores internacionais, desafiamos investidores a co-investir connosco, portanto nós fazemos sempre co-investimento, seja com investidores nacionais ou internacionais, e portanto é dessa discussão muito aberta, dessa colaboração entre vários players de uma mesma atividade, que surge um ponto de vista, e o nosso ponto de vista ou é favorável ou é desfavorável, ou nós achamos que podemos acrescentar valor e no negócio de risco em que estamos vamos ajudar esses empreendedores a retirar camadas de risco do seu projeto e, portanto, aumentar a probabilidade de sucesso desse projeto, ou então não vamos acrescentar nada a não ser um cheque, e nesse caso normalmente não investimos. E eu acho que é essa frieza também, essa consciência de que o primeiro dinheiro a entrar num projeto é apenas o primeiro de uma cadeia alimentar
de várias rondas de financiamento que esta natureza de projetos tecnológicos requer, não é necessariamente assim noutras tipologias de projetos, nós apostamos em projetos que durante vários anos consecutivos têm cash flows negativos e, portanto, para crescerem rapidamente precisam de um grande volume de financiamento ao longo do tempo. E esses financiamentos ocorrem normalmente de ano e meio em ano e meio, ou de 2 em 2 anos, na medida em que os projetos vão demonstrando, vão denunciando, vão mostrando evidência de receptividade no mercado e do que se chama de tração destas tecnologias. À medida que esses projetos vão demonstrando melhor tração, assim há maior disponibilidade de capital, nacional e internacional, para apoiar esses projetos. E, portanto, uma das virtudes do bom investidor é não só fazer esse despiste inicial e haver, de facto, essa sintonia entre aquilo que o projeto precisa, o que nos primeiros 2, 3 anos de vida, todos os projetos precisam sempre de alguma coisa, e não é só de capital. E, portanto, ou o investidor é o investidor certo para fechar essa peça do puzzle que falta ao projeto e ajudar muitas vezes a contratar pessoas, a ter a rede certa a nível internacional, a ter especialidade tecnológica e a ajudar a definir aquilo que falta no produto e a fazer o tal pivoting e as iterações necessárias para dar a direção certa ao projeto. Ou então, se é apenas o cheque, um dia vai ser um peso morto na estrutura acionista e nós não queremos ter esse peso. Pedro, acho que foi uma palavra que foi aqui usada várias vezes e que era muito, muito rara usar em Portugal. E parecia que não fazia parte da nossa cultura, que é risco. Ou as pessoas despedirem-se para irem fazer outra coisa, que é assumir um risco. Portanto, durante a nossa cultura era mais segurança, escolhia-se um emprego que fosse seguro, mesmo que se ganhasse menos, mesmo que fosse mais chato. Enfim, estamos aqui perante uma quantidade de exemplos, pessoas que, numa altura qualquer, acharam que, porque tinham uma ideia, porque não estavam felizes a fazer aquilo que estavam a fazer, assumiram riscos. Que isso está, de facto, a alterar-se, que já não somos tanto aquele país conformado, ou que isso ainda são pequenas ilhas. Muito mudou, não é? Acho que o facto de começarem a ter havido bons exemplos, casos de sucesso, referências, isso é muito importante para perceber que é possível fazer certos projetos e tomar certo tipo de decisões. E, portanto, hoje em dia já temos uma maturidade em termos de empreendedores e de ecossistema que permite pessoas que têm as competências para fazer um negócio para arriscarem. Dentro das grandes empresas também acho que começa a haver uma cultura muito diferente de inovação e de intraempreendedorismo. As coisas estão de facto a mudar. Há um esforço muito grande, está nas conversas que tenho com a maior parte dos CEOs, há um esforço muito grande de mudar a cultura e de mudar as organizações. Acho que duas notas. Uma é que o empreendedorismo não é para todos, e é aquele que estamos aqui a falar. Dentro daquilo que é empreendedorismo há muitos, já vemos muitos casos. Há uns que são de capital de risco, que são bastante, que têm um caminho complexo e de relação com os investidores e de entrega de uma promessa de crescimento que é muito desafiante e que nem todos os empreendedores que escolhem ser empreendedores por conta própria têm a capacidade de percorrer esse caminho e é bastante complexo. Há outros empreendedores que não precisam tanto de capital, mas que precisam de outro tipo de capital que têm o seu caminho a percorrer, mas não é preciso, lá porque estamos todos a falar de empreendedorismo, não é preciso que toda a gente seja empreendedora, porque é preciso que todos tenham uma atitude de criação, de ousar, de irmos para além daquilo irmos para além daquilo que é a nossa zona de conforto. Agora, o risco, ninguém quer fazer risco estúpido e não calculado. Ser-se empreendedor ou ser-se inovador não é mandar-nos no vazio. É percebermos exatamente o que é que existe como uma oportunidade para nós. Porque houve muito empreendedorismo de necessidade, mas a necessidade é bom para contribuir para mudar um paradigma, mas não é muito bom que os empreendedores sejam simplesmente por necessidade. É importante que haja por oportunidade e por competências e por capacidade. É preciso, como
mais é disso, encontrarmos as nossas competências, as nossas capacidades internas e a nossa vocação interna, isso não é preciso construir em vários, é preciso, como o Alexandre diz, depois haver uma oportunidade clara e nós percebemos que com o que queremos fazer vamos ser competitivos e vamos conseguir chegar onde é preciso chegar, que tipicamente quando é com capital de risco é complexo. Agora, por exemplo, nós na BTI e lidamos muito com a questão da aceleração e com a capacitação dos empreendedores. Hoje em dia o contexto mudou muito e é muito mais fácil ir testando e há metodologias que faz com que o risco seja calculado e como que se consegue ir validando aquilo que são os nossos pressupostos dos nossos negócios, irmos medindo as métricas e os resultados e irmos corrigindo aquilo que é o nosso percurso. Portanto, e hoje em dia, em termos tecnológicos, é muito mais fácil começar uma startup, há cloud, há montes de coisas disponíveis para as pessoas começarem o seu negócio, há capital também, os recursos estão disponíveis e há também metodologias e espaços como aceleradores que permitem acelerar o processo de aprendizagem do que é ser-se empreendedor. Nós, por exemplo, na BTI, no Lisbon Challenge, começamos, que é o nosso programa de aceleração para a fase inicial, focamos em 4 coisas, essencialmente. Primeiro, na motivação do empreendedor. Se o empreendedor está ciente do que é ser empreendedor, se está ciente que ele é a pessoa certa para resolver aquele problema, não é? Porque o problema ele tem que ter uma motivação e tem que ter uma capacidade, uma competência diferenciadora para conseguir executar aquele projeto, e se tem a equipa, ou se tem o setting para conseguir liderar o tipo de desafio que vai ser-se empreendedor. Depois focamos muito naquilo que é a necessidade e a proposta de valor, o problema que estamos a resolver e o que é preciso criar em termos de modelo de negócio, justamente que produto é que é preciso criar. É preciso um foco, muitas vezes os empreendedores no início querem fazer produtos muito complexos e acham é preciso simplificar e perceber exatamente o que é que são os features do nosso produto que vai acrescentar mais valor e que vai resolver melhor aquela oportunidade de mercado. E depois tem que se ir corrigindo. E depois qual é que é a estratégia de entrada no mercado, quais são os canais, qual é a forma, como é que eu vou conseguir encontrar o meu segmento de alvo, o meu segmento de mercado viável, é o produto viável mínimo, não é? Que chama-se o segmento de mercado viável mínimo. Quais são os meus utilizadores iniciais que eu vou acrescentar muito valor? Como é que os encontro e como é que eu consigo, no início, adquirir esses consumidores, dar-lhes de valor? E depois o desafio vai ser, ok, já estou a resolver um problema, consigo ter clientes, como é que eu os retenho, como é que eu consigo dar valor e como é que eu vou conseguir baixar o custo de aquisição e como é que eu vou conseguir aumentar o valor que aquele cliente vai ter para mim ao longo da vida. Isso são coisas que vão afinando ao longo do caminho, com várias metodologias que existem para o fazer, porque nem toda a gente, mesmo os melhores empreendedores, não sabem que as coisas vão funcionar. É preciso nós percebermos quais são os nossos pressupostos. Nós usamos 3 metodologias, uma que é o Design Thinking, que é a inovação tem que vir focada numa necessidade real. O Lean Startup, que tudo é uma assumption, não é? Temos que testar as coisas, não é? E o modelo de negócio, que temos que encontrar um modelo de negócio e isso é preciso mexer em muitas peças de um negócio para conseguir perceber como é que nós chegamos àqueles objetivos. Portanto, isso há formas de lá chegar. E, por fim, a última coisa que nós focamos muito, que é o que o Alexandre estava a falar muito, é qual é a nossa estratégia de financiamento. Pode ser que não necessite de capital de risco e muitos dos outros programas que fazemos são mais na relação com as empresas, muitos não precisam desse capital de risco. Outros até, se calhar, podem recapitalizar-se ou arranjar outros sócios, mas aqueles que precisam de capital de risco têm que ter, como o Alexandre disse, um plano de o que é que eu tenho que atingir no próximo ano e meio, o que é que eu tenho que atingir a seguir. Tem que ter um caminho, um roadmap muito bem definido com milestones. E, portanto, quando a pessoa hoje em dia se arriscar e é empreendedor, isto é uma coisa cada vez mais científica e muito calculada e com muitas metodologias que uma pessoa tem que saber usar e tem que saber navegar. Tem que se começar de um ponto de partida em que eu sei o que é que está subjacente a ser empreendedor, conheço-me a mim próprio, tenho as competências, rodeio-me das pessoas certas e quero resolver um desafio. Agora, isto é algo que também pode-se fazer na nossa vida, nas decisões pessoais, pode-se fazer dentro das grandes empresas,
O grande desafio, e há bocado estava-se a dizer que a inovação não é só tecnologia, pode-se inovar em outros sítios, eu diria que também a grande inovação, e a Aida está um bocado nesse espaço, é como é que se redesenha a cultura, as relações, os modelos de governança, porque nós estamos num mundo tão complexo, em que a tecnologia está num crescimento exponencial. Aquilo que é provavelmente o bottleneck é a nossa capacidade de nos organizarmos enquanto seres humanos, dentro das famílias, dentro das empresas, dentro das sociedades e nas relações entre as organizações todas, porque a economia está completamente centralizada. Então, nós não só acabamos de nos organizar de uma forma eficaz, isto não vai funcionar. E, portanto, redesenhar esse sistema de interações, redesenhar a governança que nós temos, os desafios a todos os níveis, redesenhar aquilo que é o setting de cultura, a tomada de decisão, esse contexto para a inovação existir, é um grande desafio. E começa também, dentro das organizações, tipicamente, os egos são aquilo que não permite que os outros sejam empreendedores. É o CEO ou certa outra pessoa que não quer perder o protagonismo, não quer que as coisas lhe escapem e, portanto, bloqueia que as outras coisas aconteçam. Portanto, esse desenho de contextos para que cada um de nós possa ter mais espírito de iniciativa e mais autonomia é um grande desafio. O risco é cada vez mais um risco calculado e nós também temos de saber capazes de dizer que não... Toda a gente fala que falhar é importante, ninguém quer falhar. Nós não temos medo de aquilo que nós achamos que era não funcionar, sabemos capazes de ir corrigindo. Portanto, nós, quando falamos com os empreendedores que são capazes de ouvir e de corrigir e de adaptar-se, é um sinal muito importante. E acho que poucos investidores, a não ser há uns empreendedores muito especiais, mas a maior parte dos empreendedores, se eles não são coachable, se não dá para trabalhar com eles, é um bocado difícil de estar a ter uma relação. Mas é muito importante haver este espaço para uma pessoa ir corrigindo o caminho ao longo do tempo. E pronto, acho que é o que nós estamos aqui a fazer, mas isto não é, e eu acho que o empreendedorismo muitas vezes falam dos jovens e da loucura, não é. Isto é um novo paradigma e esse paradigma tem que ser muito bem estruturado e muito bem trabalhado. Ainda bem que fala a questão não é só jovens, porque nós, enfim, o tempo voou, estamos a chegar ao fim do tempo que tínhamos previsto e para o fim guardámos também uma startup que tem um valor especial para o observador, pois é o próprio observador, porque nós de alguma forma não somos um rule breaker. Se houve alguma coisa que aconteceu durante o período em que andámos a pensar neste projeto, é que a palavra que eu talvez tenha ouvido mais vezes era impossível. Isso não é possível, não se vai conseguir, não há maneira. Não foi isso que aconteceu. Eu ia pedir aqui ao António Carrapatoso que também vem da banca de investimento, passou pela banca de investimento, nos viesse contar um pouco essa história e aproveitar para apresentar mais uma inovação, porque a inovação não é só inventar o produto, é depois de continuar a inovar sempre, não é? Certo. Muito boa noite, é noite a todos. Zé Manuel, quer que eu fale sobre o quê? Sobre o lançamento do Observador enquanto startup. Realmente nós fomos, ainda somos em parte, mas no arranque fomos uma pura startup. Tudo começou com conceito, com discussão, com conversa entre pessoas. Neste caso, entre eu próprio, o Zé Manel e o Rui Ramos. Que nós no final de 2011, princípio de 2012, começámos a pensar que fazia falta um projeto novo de comunicação social em Portugal. Nós já tínhamos estado envolvidos em movimentos da sociedade civil, como colunistas em vários jornais, o Zé Manel como diretor até de um jornal, e achámos que uma forma de nós continuarmos a nossa intervenção, a nossa cidadania na sociedade civil, era lançarmos um projeto de comunicação social, porque havia essa oportunidade. É assim que não começam muitas startups, é por ideias, obviamente, conversas entre pessoas, conceitos, mas que, para depois terem um mínimo de solidez, tem que ter como base uma oportunidade de fazer-se algo
que não existe ainda ou que não existe daquela forma e que é algo que pode ser sustentável. Quer dizer, quando se cria uma startup, em princípio as pessoas não criam só para 2 anos ou 3. E esse é o grande desafio de uma startup, conseguimos nós criar um conceito e depois uma operação viável, sustentável, que faça a diferença, que ganhe uma certa escala, que corresponda às nossas ambições, aos nossos desejos, que nos realize a nós e à equipa. E esse é o grande desafio, não é? Nós vimos aqui muitos exemplos de startups que estão a começar ou que já começaram há algum tempo e continuam com esse desafio, e para deixarem de ser então as tais startups, quer dizer, em termos de, se calhar, de dinâmica, de inovação, podem ser sempre startups, sempre desafiarem o que é que estão a fazer, mas a certa altura realmente a ambição é consolidar, é aquela oportunidade que surgiu, aproveitá-la bem e criar valor. Quando se diz criar valor, não quer ser, não é do ponto de vista economicista, necessariamente rentabilidade dos capitais investidos, é criar valor em termos de realização própria e da organização. E, em princípio, isso também passa muito por um contributo para a sociedade. Bom, mas, portanto, nós começámos a falar, José Manuel lembra-se, no final de 2011, princípio de 2012, e achámos que é que faltava em Portugal um novo projeto de comunicação social. Achámos que faltava um projeto que começasse, que partisse do digital, isso era o Rule Breaker, porque a maior parte, todos esses projetos de comunicação social que existiam, alguns já tinham alguma vertente digital, mas tinham começado basicamente do papel. E, portanto, nós achámos que fazia sentido criar um jornal a partir do digital, um jornal generalista. E como é que nós definimos generalista? É um jornal que, obviamente, toca muitas matérias, todas as matérias que são relevantes para o cidadão comum. Nós queremos ser um jornal com dimensão, com expressão, que uma grande parte, até uma maioria dos portugueses tivesse atração, que quisesse vir para o nosso jornal. E, portanto, o nosso conceito foi esse. Faz falta aqui em Portugal um jornal que nasce a partir do digital, que não tenha as contradições entre o papel e o digital, as escolhas que ainda existem hoje em dia, mas há uns anos atrás ainda mais. Vamos guardar esta notícia para o papel e não vamos já pôr no digital. Portanto, que nascesse sem amarras do papel, um jornal que nascesse sem amarras do papel, que fosse digital, um jornal que fosse verdadeiramente independente, não tivesse dependente dos poderes económicos, dos bancos, sabem como é o Estado ainda hoje, da comunicação social, muito dependente de muitos bancos, não estivesse dependente das empresas do regime, daquelas que fazem os principais orçamentos e os objetivos de receitas e publicidade da maior parte dos órgãos de comunicação social. Portanto, tínhamos de ter um conjunto de anunciantes diversificado, não estar dependente de nenhum deles, um órgão de comunicação social que não fosse organizado em termos de quintas, em que os fundadores, eu, José Manuel, Rui Ramos, e depois juntou-se o Duarte Lino, ainda antes do arranque ao público do jornal, em que os fundadores, eles próprios é que protagonizavam os principais valores do jornal. Nós, os 4, os fundadores, estamos na administração, mas só nós é que estamos na administração. E nós estamos mais naquele jornal como fundadores do que propriamente como administradores. Não somos aquele jornal ou órgão de comunicação social típico em que há o capital e há uns administradores que representam o capital e que vão mudando, conforme o capital vai mudando essas administrações. Ou então o próprio capital vai ele próprio mudando e então no meio outras pessoas. E, portanto, ao fim e ao cabo, também como qualquer startup, nós entusiasmámos-nos por este projeto. Já tínhamos algumas competências entre nós, de criar marcas, de criar movimentos de sociedade civil, de criar impacto, influência, até experiência concreta no jornalismo, da parte do José Manuel, e, portanto, entusiasmámos-nos pelo conceito. E realmente, neste caso, e aqui houve outras descrições de startups, muitas vezes, como dizem, muitas vezes começa-se com uma ideia, mas depois acaba-se por fazer outra coisa. Nós, neste caso, não. Começámos numa ideia, não tem mal começar com uma ideia e acabar por fazer outra, isso não tem mal nenhum. Mas neste caso, estávamos bastante convictos que havia espaço para um jornal que nascesse do digital e que ia ter uma grande influência, que poderia ter, e realmente foi esse o caminho que sempre percorremos. Um jornal generalista, como eu digo, tivesse as várias vertentes, quer dizer, o core provavelmente era a parte, não quero dizer mais nobre, todas são nobres, mas a parte, vamos dizer, mais intelectual, também se calhar não devias usar esta expressão, mas era a política, a sociedade e a economia, ou mais técnica, mas depois devia ter o lifestyle, devia ter cultura, devia ter futebol também, em parte, quer dizer, devia ter tudo que fosse relevante para... Se em Portugal temos 8 milhões de potenciais leitores de jornais, ou 9, então nós queríamos que mais de metade deles pudessem e necessitassem de ter o Observador como o seu jornal de referência, aquele órgão de comunicação social que confiam, que vão todos os dias, uma grande parte deles, lá buscar a sua informação, mas que fosse um jornalista que não é só
providenciar informação é providenciar também explicação. Quer dizer, explica também as notícias, escrutina, extremamente escrutinador da sociedade em geral e dos poderes mais dominantes. Sempre nos afirmámos como não partidários, mas também com um ponto de vista. Portanto, aí também fomos rule breaker. Nós dissemos, em Portugal ninguém assume um ponto de vista. E nós queremos assumir um ponto de vista. E esse ponto de vista afirma-se na nossa opinião, naturalmente, mas também se afirma em toda a área editorial, porque ao termos um ponto de vista, os nossos jornalistas, obviamente, são o mais imparciais e independentes possível, mas nós temos vários temas que nós gostamos abordar. O Estado desempenha ou não o seu papel? Está a servir o cidadão ou está a servir grupos cooperativos e dominantes da sociedade? Os empresários querem manter posições dominantes, querem ter cotas de mercado, querem reduzir a concorrência, ou há uma boa regulação da concorrência? E, portanto, é este também escrutínio da sociedade em geral, não de uma forma justiceira ou moralista, mas de uma forma de criar condições para a sociedade evoluir da melhor maneira possível, e isso nunca se controla como é que ela vai evoluir, mas pode-se dar indicações, dar umas certas orientações, ou pelo menos discutir certos temas, e foi esse o nosso projeto. Se me pergunta... Agora pergunto... Se me pergunta o que é que foi mais difícil nisto... Exato. Se me pergunta o que é que foi mais difícil nisto tudo, como fazer startups é muito difícil. Ser empresário, de modo geral, é bastante difícil. E já se viu até que há muitas pessoas que não têm essa vocação, mas têm outras, que fazem outras coisas muito bem. Mas, porque ser empresário quer dizer correr riscos, quer dizer pôr o seu património em risco, quer dizer fazer escolhas e opções muito claras, quer dizer ter muita responsabilidade para muitas pessoas, quer dizer ter responsabilidade até legal, patrimonial, e portanto não é fácil ser empresário, mas também não é fácil, obviamente, ser um bom trabalhador, um bom colaborador em qualquer empresa, e mesmo aí pode ser uma perspectiva empreendedora, qualquer colaborador numa empresa. Mas ser empresário e depois ainda ser empresário de uma startup e ser o promotor e o gestor dessa startup, ainda mais difícil é. Por causa disto, porque a startup está sempre a afinar o seu conceito. Nós, por acaso, fizemos um conceito que perdura e que achamos que vai continuar a perdurar, mas obviamente vamos completá-lo com outros conceitos. Mas depois o problema da startup é, será que existem os clientes? Será que vamos buscar os financiamentos à medida do desenvolvimento do nosso projeto? Será que existem os clientes? Será que vamos ser capazes de desenvolver os produtos e os serviços? Será que somos capazes de montar o sistema e a estrutura e os processos melhores? Será que nos vamos diferenciar no mercado? Será que não vão existir produtos substitutos? Quer dizer, uma quantidade de variáveis e de incógnitas que nunca conseguiremos naturalmente controlar. Agora, como é que se vence então numa startup? É, por um lado, ter o tal conceito, ter a tal estratégia, é o tal entusiasmo, mas depois também fazer equipa, recrutar os colaboradores com o perfil indicado, fazê-los participar no desenvolvimento, criar uma equipa motivada e alinhada com os objetivos e com a estratégia da empresa. Pomos sempre em questão aquilo que estamos a fazer, será que podemos fazer melhor e como é que vamos fazer melhor no futuro? É todo um caminho difícil e depois é com coisas muito práticas, quer dizer, temos de ter processos. Nós queremos uma empresa de raiz, não temos contabilidade, não temos secretários, não temos um sítio que temos que alugar ainda, não temos sistemas de informação. Uma das coisas, além de nós os quatro, quando arrancámos, das pessoas que fomos primeiro buscar, e até já o encontrei aqui e continua no Observador, que era uma pessoa para a área tecnológica, para a área de se fazer o sistema de informação. Quer dizer, eu venho de uma área mais tecnológica das telecomunicações, e nas telecomunicações, como na banca e em muitas outras indústrias, os sistemas de informação são das coisas mais importantes, porque trata-se de muitos dados, porque tem que fazer muitos processamentos, porque tem que estar online, em real time muitas vezes, em alguns deles, não é? A medir o tráfego, a fazer os pré-pagos, a fazer os saldos bancários, ou o que seja. Aqui não é tão crítico assim, mas também é crítico, quer dizer, ter um bom sistema tecnológico, um bom backup, isto é só um exemplo prático, para os nossos jornalistas, para os nossos editores, trabalharem e funcionarem bem, é uma coisa que é muito importante para um jornal. Ter um site, um software, como julgo que temos, um site, uma interface com os clientes, com os leitores, que seja muito agradável, que seja funcional, que seja fácil de ler, de consultar, esteticamente agradável. Pronto, tivemos que, obviamente, logo desde o arranque, ainda não tínhamos arrancado ao público, tivemos que arranjar pessoas com essas capacidades e esses recursos. Mas aí fomos buscar uma pessoa para a área de tecnologia, mas que até tinha um curso de Belas Artes. Mas já tinha feito também alguma frequência
em áreas técnicas. E isso ajudou-nos muito. E depois a equipa foi crescendo e foi-se reforçando. Portanto, estamos a falar em 2012, afinar isto tudo, os conceitos, etc. Havia um financiador, nesse caso era eu, eles não tinham assim tanto dinheiro, e continuam a não ter tanto. Não ficaram ricos com o Observador, mas o Zé Manel e o Rui. Mas depois, às tantas, quando decidimos mesmo arrancar, isto foi em 2012 e 2013, depois temos a afinar o conceito, será que faz sentido? Vamos ver. Também depois há as Cassandras sempre, isso é uma coisa que o startup também tem que vencer. A malta que diz que isto não vai ser possível, isto da comunicação social é muito difícil, não há ninguém que seja rentável na comunicação social, o digital ainda não provou, vocês já vão durar 2 anos, ou 1 ano, ou 2, e portanto, temos que criar este entusiasmo, temos que criar a gestão do projeto, temos que ir buscar os recursos para preparar e planear o lançamento do projeto, e depois temos que ir buscar os financiadores, obviamente, não é? Porque eu fui o financiador inicial, mas também não estava na situação de ser o único, porque às tantas concluímos que era preciso ir buscar 3,2 milhões de euros. Portanto, fomos buscar outros financiadores para o projeto. E aí, já estamos a falar agora em meados de 2013, e aí o que pensámos é que era importante ter um financiador, vai lá, mais âncora, principal no sentido de com maior participação no capital, e quisemos ir buscar alguém até de fora, vimos quem é que poderia ser a pessoa, porque a nossa preocupação sempre foi a independência, portanto não queríamos ir buscar alguém com poder financeiro, mas que tivesse interesses no país. Quer dizer, poderia não era indispensável, poderia acontecer encontrarmos alguém com poder financeiro no país e que ao mesmo tempo era muito independente e que ao mesmo tempo não precisava de favores do Estado. Podia ser. Andámos a ver e tal, não vimos nenhum, olhámos para... Não foi bem assim, quer dizer, não. Surgiu-nos logo um nome de alguém que nós sabíamos que tinha essas características e não precisávamos procurar mais. Portanto, alguém que estava fora, que vivia fora de Portugal, tinha feito tinha os seus ativos fora de Portugal. Portanto, não precisava de um licenciamento para um supermercado, ou para um operador de telecomunicações, ou para outra coisa qualquer. E, portanto, foi assim também com essa preocupação. Portanto, foi, ao fim e ao cabo, across the board, desculpem a expressão inglesa, que nós tivemos esta preocupação permanente da independência. E, portanto, aí, e para terminar, nós, onde é que fomos, se calhar, os tais break rulers? Claro, break rulers já vimos, não é preciso, não é só em startups, não é? Já se falou aqui também. Mas onde é que nós fomos break rulers? Foi apostar no digital quando ainda estava muito cedo, e apostar em fazer um órgão de comunicação social quando se dizia que isso não ia resultar, porque não era possível continuarmos mais do que 1 ou 2 anos, porque aquilo ia dar sempre prejuízo. Fomos break rulers por causa da independência e da preocupação da independência, e fomos break rulers, fizemos uma coisa que não é por quintas, em que não há uma redação que está separada do resto. Não, é uma organização em que os fundadores é que determinam o que é que o jornal deve ser, é que têm, vamos dizer, todo o controle sobre o conteúdo do jornal, os próprios fundadores, que também estão na administração, mas eles é que são os guardiães da ética, da independência, dos princípios de jornalismo em relação ao jornal. Portanto, também fomos aí break rulers. E depois fomos break rulers também na orientação permanente para o leitor, e em termos dos interfaces que criámos e tudo mais. Portanto, isto tudo decorreu até ao lançamento entre 2011-12 até meados de 2013 para arranjar os acionistas, e depois começámos a preparar as coisas, os sistemas mais em detalhe, os processos, e arrancámos em maio de 2014. E, portanto, já foi há mais de 3 anos. Qual é que é agora o desafio? Obviamente que o desafio é sempre dentro daquela ideia de fazermos melhor, temos um produto ainda com mais qualidade, com mais capacidade de investigação, de reportagem, fazer crescer a organização e as pessoas na organização, e depois há um desafio que é da sustentabilidade económica ou financeira, que foi isso que eu falei já. E, portanto, a nossa aposta é que vamos conseguir alcançar esse break-even, que era, aliás, mais ou menos o que estava previsto com os acionistas, em 2019. Tínhamos previsto em 2018 a 2019. Só que às tantas o projeto correu de tal forma bem que fizemos mais calls de capital, mais pedidos de contribuições de capital para reforçar ainda mais o projeto. E, portanto, estamos no bom caminho, já somos líderes em termos de, como título único, de receitas de publicidade. Provavelmente não vamos ficar só com as receitas de publicidade, pode haver outras fontes de receitas estruturais que nós estamos a equacionar, que vamos obter, mas esse é o nosso desafio agora, é um dos desafios, quer dizer, é não só manter a qualidade do jornal, a inovação, continuarmos a ser break rulers em muitas coisas que façam sentido, que sejam relevantes, continuarmos a satisfazer os nossos leitores,
E, além disso, porque é indispensável também para sermos independentes, temos a tal sustentabilidade e independência financeira, porque sem essa independência financeira não é fácil. Podemos estar mais ao sabor de vontades de acionistas, ou dos bancos, ou das empresas, ou dos anunciantes, e isso nós não queremos. Portanto, nós neste momento temos cerca de 4,5 milhões de visitantes únicos, temos 13 milhões de visitas, temos 50 milhões de page views, que se perguntam assim, bom, mas então já tem 3 anos e tal, ok, ainda são um bocado de startup, até porque não atingiram a sustentabilidade financeira, mas estamos próximos disso. Como é que, em termos das vossas expectativas, tudo isto correu? Acho que em termos do projeto e da afirmação e do impacto no país, correu bem, até se calhar um pouco melhor do que nós estávamos à espera. Em termos de isto tem a ver também com os visitantes, em termos de visitantes é mais ou menos o dobro, nós temos 4 milhões e tal, nós temos depois no nosso plano agora termos 2 milhões de visitantes únicos, portanto em termos de visitantes e de visitas é mais ou menos o dobro. Em termos de custos, se calhar também é o dobro, não sei, um pouco menos que o dobro, e em termos de receitas é um pouco menos que o dobro, e por isso é que ainda não temos a sustentabilidade ainda financeira alcançada, mas estamos certos que o vamos conseguir com a equipa que temos e com os projetos que temos. Dentro desses projetos temos a revista. Exatamente, quer dizer, fizemos tudo em digital, somos um projeto digital e depois resolvemos fazer um bocado de papel, brincar de papel, e com umas coisas completamente diferentes, porque já tínhamos feito 2 edições, enfim, comemorativas dos aniversários, e agora temos aí uma edição completamente fora da caixa. Não? Nós sempre começámos a perceber que era muito mais fácil crescer a partir do digital para o papel, para a televisão ou para a rádio, do que do papel para o digital, ou da televisão para o digital. Porque, ao fim e ao cabo, o mundo está-se a tornar todo digital, não, acho eu, espero eu, não no sentido da inteligência apenas artificial e de que nós próprios somos um algoritmo e todos os algoritmos é que nos controlam a todos e guardam tudo, mas realmente há uma capacidade de processamento de informação hoje em dia e tratamento dessa informação e de armazenamento e tratamento não existia antes por força da tal tecnologia. Aliás, é essa tecnologia, e de ser relativamente barata, é que permite também haver muitas startups de base tecnológica e que são escaláveis e que ganham dimensões que vão para além das fronteiras de um país. Mas, portanto, o que é que nós reconhecemos? É que temos aqui já uma base de competências digitais, mas também de competências editoriais, de competências comerciais, de competências tecnológicas, que nos permitem fazer outras coisas para além de um jornal de jornalista online. E, portanto, nós começámos a fazer algumas publicações de aniversário mais em papel, agora temos 2 publicações, uma segunda publicação este ano, provavelmente para o ano teremos 3 ou 4 publicações. Esta é de mais lifestyle, esta publicação. Tem, ao fim e ao cabo, exemplos de conceitos e de promotores portugueses, é 100% de ideias, iniciativas e de promotores portugueses, seja do passado, seja mais recentes. No fundo, mas podemos mostrar aqui. Não sendo uma revista de startups, é uma revista cheia de startups, porque muitos das pessoas que estão a produzir aquilo são pessoas que produzem coisas. Já saiu o homem do vídeo e já saiu. Já saiu. Mas nós depois podemos ver, vamos poder, todos vão poder ver a revista daqui a pouco. Bem, nós já fomos um pouco para além da nossa hora. Agradeço a todos a vossa Podem levar a revista agora no final? Sim. Ou não pagam a revista? Não pagam a revista. Hoje não pagam. Podem deixar um contributo também. Não estamos ainda no equilíbrio financeiro. Agradeço naturalmente à Renault, que tornou possível este encontro e que nos ajudou também na divulgação de todas estas iniciativas, e dou-lhes parabéns pelo seu projeto Rule Breakers. Naturalmente, os parabéns a todos os que estiveram aqui presentes e os desejos que todas as vossas ideias, projetos futuros corram bem. Se eu posso tirar daqui alguma conclusão, que é a vontade sempre no jornalista, é que a crise nos fez bem, porque quase tudo isto nasceu nos anos da crise.